aos Coríntios. Vamos ver o texto áureo do nosso compartilhar desde o primeiro dia. E agora vamos nos reportar a um ponto específico, onde acende-se uma luz de advertência para aqueles que estão nessa caminhada. É bom lembrarmos, quando falávamos de Pirrachirote, Pirrachirote quer dizer o lugar onde há junco, o lugar onde a cana balança. Muito interessante. O lugar onde nós estamos diante de um grande desafio, né? E é esse lugar onde nós balançamos, onde a nossa estrutura de alguma forma é abalada. Por isso que esse é o lugar onde a fé deva ser exercitada, porque no processo de edificação da casa, onde nós vamos mudando, de jornada em jornada, todas as jornadas são vencidas pela fé. É disso que nós vamos tocar agora de uma maneira bastante objetiva com a ajuda do Senhor. Todas as jornadas, elas só avançam, nós só avançamos nas jornadas quando a fé opera, quando cremos naquele que está fazendo, quando deixamos, quando permitimos. Se você está em alguma situação que para você é Pirrachirote, ou seja, é um lugar de junco, é um lugar onde a cana está balançando, onde você não sabe mais o que fazer diante dessa situação, está difícil, está complicado, o Senhor pede para que você olhe para Ele e para que você confie nele, porque não é o fim, a cruz não é o fim, a cruz não é o fim, os que passam pela cruz se levantam em ressurreição. Então temos que sempre estar atentos a isso, não desmaiar com a prova, mas entender que as provas, por estarmos nas mãos de Deus, por seguirmos as jornadas da caminhada que Ele impôs para nós, vamos passar por muitas situações e vamos balançar como juncos. Nesse momento, temos que nos lembrar da fé, que sem fé é impossível agradá-lo, e é pela fé que vamos vencer todas as barreiras sem exceção. Amém? Então o capítulo 10 diz assim, versículo 5, primeiro nós temos os versículos 1, 2, 3 e 4, que falam das saídas e de uma forma ainda bastante rudimentar, mas o versículo 5, ele menciona a 14ª jornada, que é chamada de Ritma, e essa é a jornada da fé. Foi aqui que o povo de Deus ficou reprovado. Então, observe o que Paulo fala aqui, observe atentamente do que Paulo fala aqui. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Vamos ler de novo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Só existe uma forma, irmão, de provarmos a reprovação: a falta de fé. Se você não conseguir crer, irmão, você não vai conseguir avançar. Todo o avanço na casa de Deus é pela fé. Aqui começa a tratar uma questão muito especial, por isso que Etan já passou da nossa experiência, porque Etan precisa tratar com os aspectos emocionais da nossa vida. A casa de Deus, irmão, não é uma casa onde a gente anda com base em sentimentos, anda com base na fé do Filho de Deus, na fé da palavra de Deus. Então, quando o Evangelho diz para a gente, o Evangelho que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê, quando o Evangelho diz que é A, irmãos, é porque é A. Quando diz que é B, é porque é B. Ainda que a sua vida e a minha vida possa demonstrar um quadro totalmente diferente, irmão, que seja todo homem mentiroso e apenas Deus verdadeiro. Deus não mente, irmão, Deus não nos ilude. Toda a palavra que sai da sua boca não volta vazia. Ele tem a palavra da verdade. A única verdade tem como fonte a Deus mesmo. É a sua própria palavra. Irmãos, Deus já começa a trabalhar conosco para que a gente entenda que igreja não é um lugar sentimental. É um lugar, sim, que nós nos sentimos bem, mas não é um lugar onde os sentimentos nos conduzem.
O que nos conduz é a palavra. E nós precisamos aprender a crer na palavra, assim como a palavra é. É quando você crê é que você avança. Amém? Quando você crê é que você toma posse. Lembra quando foi a sua conversão? Você lembra quando você ouviu pela primeira vez, ou ouviu muitas vezes, mas um dia você ouviu a palavra de Deus de uma forma especial? Isso gerou o quê? Fé no seu coração, não é? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Irmão, não é estratégia, não são estratégias que salvam as pessoas. Porque alguém diz que nós precisamos da palavra, do Espírito e de uma boa estratégia. Irmão, quem tem a palavra de Deus e o Espírito Santo, está completo em tudo, não precisa de mais nada. Então, quando o Senhor nos fala a sua palavra e a gente pode dizer sim a Ele pela fé, irmãos, é como nós citávamos no primeiro dia, como Maria, não é? Que poderia não estar entendendo muito daquilo, das profundezas do que aquele anjo estava falando, mas quando ela disse, faça em mim conforme a tua palavra, imediatamente ficou grávida. Deus nos quer grávidos pela sua palavra, amém? Então Ele nos dá a sua palavra, que a gente possa crer na sua palavra, e no momento seguinte possa acontecer a verdade objetiva que ocorre na cruz do Calvário, aquilo que foi feito apenas em Cristo, foi Ele quem pisou o Agar sozinho, não fomos nós. Quando diz que nós morremos com Ele, essa verdade é você ouvir o que Ele fez pelo Espírito Santo, que te convence do pecado, da justiça e do juízo. E você diz, sim, Senhor, não entro com nada, eu sou um miserável pecador. Estou entrando numa aliança onde o Senhor fez tudo, porque assim é. Se alguém acha que fez alguma coisa ao ser salvo, esse fundamento está trincado. Não fizemos absolutamente nada. Nós cremos porque o Espírito Santo nos convenceu que aquela obra é verdadeira. E quando isso chegou aos nossos corações, nós dobramos os nossos joelhos diante do Deus da glória e dissemos, Senhor, eu sou um pecador, tenha misericórdia de mim. Não foi essa a nossa experiência, irmão? E o que foi que aconteceu? Eu me senti um salvo. Pode ser que você nem tenha se sentido um salvo, mas de fato, pela palavra de Deus, você passa a ser um salvo. Então nós vamos observar que na nossa experiência no dia a dia, muito dessas jornadas que vão mudando a cada dia, todas elas vão mudando mediante a fé, não é mediante sentimentos, irmão. Muito pelo contrário, você vai passar por muitas situações, nós, povo de Deus, vamos passar por muitas situações que não vão ser de sentimentos agradáveis, mas você sabe que Deus está no negócio por causa da fé. Quando a fé ganha o seu e o meu coração, irmão, quando a palavra de Deus entra e gera essa fé, irmão, pode ser o sentimento mais desagradável no estereótipo, você sabe que Deus está no negócio, que vale a pena confiar nele, porque Ele vai nos levar, ainda por situações difíceis. Pensa nesse povo, irmão, numa situação em que eles estão como escravos, não tem nada, haviam lá 600 mil homens, que isso não era nada, né? Para Faraó com seus cavaleiros, diante de um mar, vão ter muitas situações, irmão, que nós não vamos saber o que fazer, só vamos descansar o nosso coração, irmão, se nós de fato, pela fé, sabermos que estamos nas mãos do Deus vivo, estamos nas tuas mãos, Senhor, não importa as circunstâncias, não importa quem, no bom sentido me entenda, quem morreu ou quem ficou vivo, se vou morrer ou se eu vou ficar vivo, ainda que me mates, confiarei em Ti. Quando nós chegamos nesse nível, irmão, nós avançamos, porque não há nenhum avanço genuíno que não seja pela fé. Está difícil, irmão? Alguma situação? Continua confiando em Deus. Se está difícil, irmão, você buscando confiar nele, imagina se você vai buscar algum subterfúgio, se você vai buscar alguma maneira, se você vai buscar alguma coisa. Não existem coisas, foi Ele mesmo na sua soberania, no seu planejamento, na sua economia que colocou você e eu nisso. E o seu coração é um coração de amor, o seu coração é um coração de misericórdia. Ele não nos quer ver deformados, Ele quer nos ver conformados. Amém? Então o texto Paulo fala, mas Deus não se agradou. Então nós vamos ler o porquê que Deus não se agradou. Eu já posso adiantar aos meus irmãos, é porque não se avança
De nenhuma maneira, de nenhuma forma. Toda essa ênfase que nós demos até agora de avanço, a necessidade de avançar, e para avançar tem que sair, e para avançar tem que tratar, e para avançar tem que deixar. Agora entramos no aspecto mais essencial: não se avança em nenhuma dessas questões se não for pela fé. Nós temos que confiar que o Senhor é quem está à frente da batalha e é Ele quem está nos conduzindo. Amém? E aí nós vamos passar por muitas situações, irmãos, mas o nosso coração vai estar em paz, porque podemos repetir como Paulo: eu sei bem em quem tenho crido. Mas Deus não se agradou da maior parte dele. Vamos então a Números capítulo 13, e nós vamos observar o porquê que Deus não se agradou. E aqui nós vamos fechando o aspecto relacionado a Pi-Hahiroth, o lugar onde a cana balança, o lugar onde a nossa fé pode ser uma fé que parecia fé e agora virou desespero. Já viu isso, irmão? Já viu a fé que vira desespero? Que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça para o dia da adversidade, para que a fé não vire desespero, como aquela irmã que passou por uma situação terrível e falou: irmão, eu não tenho um texto, eu não sei o que fazer. Entra em desespero. Por isso que o depositário dessa fé, o depositário desse depósito precisa estar bem aberto agora. Precisamos receber esses investimentos de Deus para que a gente possa suportar no dia mal. No dia mal você possa jorrar, a palavra do Senhor possa jorrar e falar: não, irmãos, está difícil aqui, mas aqui o Senhor nos deu essa palavra, é essa promessa. Lembra de Romanos, quando nós citamos Romanos capítulo 15, verso 4? Para que pela paciência e consolação das Escrituras. Que consolação é essa? A consolação que as Escrituras consolam desde as histórias do Antigo Testamento. São essas as consolações, né? Para quê? Por que eu preciso ser consolado? Porque você precisa se manter firme. E quais são essas consolações? Por que elas vão me manter firme? Porque elas mostram na tipologia coisas da eternidade, as promessas que tem para cada um de nós. Quando nós olhamos apenas o tempo, irmão, a nossa visão fica muito limitada. Mas quando você olha o que Deus te prometeu em Cristo, aí você fala: agora estou entendendo o que aconteceu com o Senhor Jesus. Quando o escritor aos Hebreus relata, não é? Não sei se meus irmãos se lembram, quando o escritor aos Hebreus relata por que ele desprezou as afrontas. Nós nunca vamos aprender a desprezar a afronta se não tiver visão do futuro. Tem que ver o futuro, irmão. Tem que ter a visão além da nossa própria existência, da nossa própria debilidade, daquilo no qual nós estamos delimitados. A visão de Cristo precisa ser clara para nós, porque quando tiver um desafio, você sabe que existe algo que está além do desafio. O desafio não é para te fazer parar, o desafio é para nos purificar, para que a gente chegue mais parecido com Cristo cada vez mais. Então ele desprezou as afrontas, tendo em vista o quê? Pela alegria que lhe estava proposta. Havia uma alegria no seu coração, por isso que ele suportou a cruz. Havia uma alegria no seu coração. Será que a gente tem essa alegria, irmão? Será que nós vimos, nossos olhos foram abertos para ver aquilo que está proposto no coração de Deus, que Ele também propõe para nós? Isso precisa estar claro aos nossos olhos, porque senão nós vamos sucumbir diante da dificuldade. Nós vamos achar que as dificuldades são fim, elas não são fim. Elas são apenas o processo para nos levar à eternidade. Então, de glória em glória, de jornada em jornada. Só que agora algo vai ser demandado de nós. A fé. O confiar em Deus, o crer em Deus de todo o nosso coração, independente de qualquer coisa. Nós não caminhamos, nós nos reunimos como igreja, nós nos reunimos apenas, irmão, porque precisamos nos sentir alegres, precisamos participar da mesa do Senhor, precisamos falar algumas coisas aqui. Não, irmão, nós nos reunimos como igreja porque há uma visão no nosso espírito. E se vier o fogo da prova, essa visão aumenta, e aumenta e aumenta. Quando você vê alguém, por muito menos, descer aquelas escadas, irmão, é porque não viu o que deveria ver. Não é ver a visão do irmão Roger, a visão do irmão Isa, não é a visão dos homens, a visão de Deus,
a visão que governa, a visão que não deixa você retroceder, a visão que só permite você avançar, ainda em face às dificuldades. Números, então, vamos ver o que ocorreu de forma objetiva, com a ajuda do Senhor. Versículo 1 diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Números 13, versículo 1, E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Irmão, Deus prometeu, Deus não pode mentir, é contra a sua natureza. Ele prometeu, Ele vai dar. Ponto final. Confia nele. Amém, meus amados? Confia. Ele falou que vai te levar, irmão, não tem nada, não tem inferno, não tem diabo, não tem nada que possa impedir Ele te levar. Só existe uma pessoa que pode impedir isso. Você mesmo. Se você não consegue crer, irmão, você não vai conseguir avançar. Mas eu não estou pedindo você para você crer no homem, para crer no Filho do homem. Crer em Deus. Amém? Não importa, irmão, o que acontecer com você. Confia no Senhor. Você pode não entender o processo, mas o final será maravilhoso se você se mantiver firme, confiando nele. E ele segue dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, e que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Então eles vão escolher 12 homens, e esses 12 homens vão, representando as 12 tribos, vão espiar a terra. Eles estão na experiência de Ritma, a 14ª jornada. Eu utilizei essa experiência para demonstrar um pouco de Pihaxeirote, porque Pihaxeirote fala exatamente disso. Fala da questão de nós estarmos encurralados em determinados lugares que a gente não consegue saber o que vai fazer da vida, não é? E é apenas o início da caminhada, mas aqui é já o lugar de entrar na terra. Eles vão espiar a terra que lhes fora prometida para que eles possam entrar. Mas vamos nos lembrar aquilo que Paulo nos falou, nós não estamos lendo uma história, nós estamos lendo a nossa própria história que está sendo construída desde o Antigo Testamento, e que as partes negativas dessa história sejam afastadas, que a gente possa prosseguir com aquilo que é de fato, aquilo que Deus separou e tem para nós. Então, ele segue aqui dizendo, vamos ver, eu vou fazer alguns saltos aqui de alguns textos por causa do nosso tempo, e vamos de forma objetiva tocar pontos, pontuar questões específicas aqui. Agora vamos ver o verso 23 do mesmo capítulo. Depois vieram até o vale de Escol, eles saíram para espiar a terra, e dali trouxeram, cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figo. Agora Deus dá a eles a oportunidade de provar a bondade divina. O Senhor mostra o fruto dessa terra, a riqueza que há. Imagina, irmão, uma uva que precisa de 2 homens para carregar. Isso está falando da riqueza que essa terra tem. Deus está testemunhando diante dos olhos dele que aquilo que o Senhor prometeu a dar ao povo de Israel está exatamente aí. Deus não mente. Deus prova o seu amor e aí está. Romãs, figo, uvas para ser carregadas por 2 homens. Aí está a riqueza da terra. As riquezas incompreensíveis, ou insondáveis de Cristo para nós. Segue o texto, versículo 24. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol, porque por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Assim que a gente faz também, nós denominamos, essa é a casa de Deus, esse é o lugar onde o Espírito Santo opera. Aqui há os frutos dessa casa. Aí está a obra de Deus entre nós, Deus é maravilhoso, etc, etc, etc. Mas olha como essa história vai acabar. Porque lá Paulo fala assim, mas Deus não se agradou. Nós estamos lendo a história na qual Deus não se agradou, estamos vendo por que Deus não se agradou. Deus começa a provar o que tem essa terra, Deus mostra para eles que de fato é a terra que emana leite e mel, o fruto um homem só não carrega. Essa é a obra de Deus, isso foi o que Deus prometeu a eles, mas agora ouça com cuidado.
porque ele está contando a nossa história. E ele segue dizendo, versículo 25, depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles, a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Está aqui, ó, é de fato, existe a terra é o que Deus falou, está aqui. Eles não contestaram isso, mas segue o texto. Versículo 27. E contaram-lhes e disseram, fomos à terra que me enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Versículo 28. Aqui começam os problemas da nossa existência. Aqui começam os problemas. Nós já provamos e vemos que o Senhor é bom. Nós já provamos da salvação, nós já provamos de muitos processos da nossa vida e vimos que de fato o Senhor está conosco. Esse é o fruto da terra. De fato o Senhor está conosco. Mas agora vem o versículo 28. O povo, porém, o entretanto, mas, é muito boa a terra, mas, não é? Aquilo que o Senhor me colocou é muito bom, porém, e aí ele segue, o povo, porém, que habita nessa terra é povo poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Nossa Deus, parece aqueles filmes de Senhor dos Anéis. Vir os filhos de Anak. É aqui que começam os nossos problemas, irmãos. Aqui começam os nossos problemas. A terra já nos foi mostrada, sim ou não? A beleza da terra já nos foi mostrada. O fruto da terra já nos foi mostrado, sim ou não? Ah, mas irmão, tem um porém, um entretanto, como diz em espanhol, tem o sin embargo. E aí nós começamos mais, porém, e aqui começa o inimigo a fazer uma obra terrível, irmão, contra a saúde espiritual dos crentes. Começa a colocar na mente e na visão dos crentes algo que é maior do que aquele grande cacho de uva, que é maior do que aquilo que Deus está fazendo. Nós muitas vezes conseguimos enxergar coisas que são maiores do que Deus está fazendo, são coisas negativas e nós achamos que é maior do que aquilo que Deus está fazendo. E olha onde vai dar essa história, e segue aqui. Os filhos de Anak, versículo 29, os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus, tudo que é Eus habita aqui, né? Na montanha, e os cananeus, e segue, habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe, aleluia, precisa ter um Calebe entre nós, irmão. Quando o negócio começa a puxar para trás, precisa ter alguém que dê um grito, sim ou não? Calebe precisa pular no meio e falar, não. Não deixa teu sentimento te enganar. Nós estamos em jornadas. E em cada jornada vamos ter o nosso próprio desafio. E todos esses desafios têm que ser vencidos pela fé. Temos que continuar confiando. A perseverança não é até segunda-feira. É até que a gente vá para Ele ou Ele volte na sua segunda vinda gloriosa. Amém, meus amados? Então um Calebe precisa pular no nosso meio, como pulou Calebe aqui. E ele diz, então Calebe fez calar o povo, Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos. Irmão, você acha que isso aqui é o terceiro olho? Aquele lá que faz força no olho, que faz força e cria um calombo aqui de tanto fazer força? Não, irmão. Isso aqui é fé na palavra de Deus. Olha, eu creio, está cheio na cristandade, cheio. Eu creio que Deus vai fazer, irmão, onde está escrito isso que Deus vai fazer? Isso não é fé. Fé vem da palavra. Não, mas eu creio que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. Quando você vai olhar na palavra, Deus não está falando nada disso. Isso aqui é fé. Calebe tinha uma palavra, como todos nós precisamos ter. Lembra da beira do lago que somos atirados aos ensinamentos da arrebentação? E daí adentramos mais a experiência cristã, mais próximos do mar alto, e o Senhor começa a falar conosco, diretamente, usando nomes próprios de pessoas, como usou com Pedro.
Lembra disso? É essa palavra que nos fortalece. É essa palavra que nos faz estar firme no dia mau. É essa palavra que no momento em que vai mudar a estação, ou que vai mudar o acampamento da nossa prova, é essa palavra que vai nos manter de pé. Não, mas o Senhor falou lá. Não, mas o negócio está ruim aqui. Não, mas o Senhor já liberou a palavra lá. Ele nem sequer precisa falar 2 vezes. Um irmão recentemente nos pediu, foi à nossa casa, a família nos pediu um conselho, e nós procuramos aconselhar um jovem casal, e parece que era daquela forma, o Senhor usou de misericórdia e orientou aquele casal. E passou um mês e voltou e falou assim: irmão, precisava de uma nova orientação. Mas qual que você precisa? O Senhor já te falou. Não, mas eu preciso ouvir uma outra coisa. Mas é o mesmo Deus, você acha que Ele te falou 2 meses atrás, agora Ele vai te falar uma outra coisa? Não coloque essas expectativas no coração. Se o Senhor falou, abrace essa palavra, porque no dia que você estiver mudando o acampamento, é ela que vai te manter firme, é ela que vai te manter de pé. Porque se você não tiver a palavra do Senhor no dia da prova, você vai ter dificuldade, nós vamos ter dificuldade. E aí segue a jornada aqui, que tanto nos faz aprender, irmãos. Prevaleceremos contra ela, porém os homens que com ele subiram, aqueles 10, você sabe que 10 trouxeram caos, arautos do caos, e apenas 2 se posicionaram de forma correta. Então, versículo 31, porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é povo mais forte que nós. Está vendo, irmão? Como a gente não consegue avançar se a gente vê que o desafio e o tamanho da situação é maior do que a fé que nós temos na palavra de Deus, nós ficamos impedidos de prosseguir, não é? E aí que começa um complexo de inferioridade, né, irmão? De senso demasiado de fraqueza. Não consigo, não dou conta. Não é só povo não, irmão, é família. Já não aguento mais esse casamento. Já não aguento mais esse marido. É o marido que você tem, irmã. É o que Deus te deu, não tem nenhuma outra palavra para dizer, é Ele mesmo. É que vocês estão trocando de estação, irmã. Irmãos. Irmão, porque você não convive lá em casa, nem precisa, irmão. Eu sei que a gente não é fácil, não. Não é só o teu marido, não. Eu também não sou, pergunta, Nana. Mas não é assim que a gente resolve. A maneira de resolver, irmão, é outra. Irmão, você não passa 1/10 do que eu passo. Irmão, você não está na mão do diabo, está na mão de Deus. Não saia daí, não vá fazer besteira. Senão tem fruto lá na frente, pior e pior e pior e pior. Não precisa entrar em detalhes aqui. Você toma uma decisão errada aqui, fora, irmão, daquilo que Deus tem para você. E lá na frente você vai ver o fruto terrível que é. Então vale a pena estar na vontade do Senhor. Vale a pena confiar na palavra do Senhor. Se Ele disse que é essa mulher, é essa, irmão, até o final da sua vida. Ainda que o diabo queira te mostrar outra, é essa daí. Se a tua família é essa, irmão. Se a caminhada é essa. Se os irmãos são esses. Defina as coisas no seu coração, para que o diabo não brinque com você. Uma hora mostra você a rainha Elizabeth, você fica feliz da vida. No dia seguinte ele te chama de mendigo e você fica arrasado. Porque ele sabe que você e eu somos sentimentais. A gente ouve histórias, a gente não crê na palavra. Temos que continuar crendo, irmãos, na palavra. É ela que vai nos levar à eternidade, aperfeiçoados em Cristo. Amém, meus amados? E ele segue aqui então, versículo 32, e infamaram, não inflamaram, infamaram, começaram a falar mal da terra, porque é assim, irmão, ou a gente crê e avança, ou a gente não crê, murmura contra Deus, murmura contra Moisés, murmura contra tudo e retrocede. Então infamaram a terra, e ele segue dizendo, que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela, são homens de grande estatura. Irmão, tudo lá é grande, irmão, você já viu? Deus coloca a gente numa prova, irmão, e fala, nossa, Deus, irmão, às vezes é um copo d'água, a gente diz que é um oceano. Por isso que Tiago fala lá para a gente não desmaiar. Agora eu estou entendendo o que Tiago quer dizer. É porque às vezes a gente faz uma tempestade num copo d'água porque a gente veio da teologia da prosperidade.
A gente viu o Evangelho, nós cristãos, não é esse tanto de irmão que tem aqui não, a cristandade, nós em geral, precisa desses processos para sofrer depuração, precisa ser aperfeiçoados, todos nós, irmão, não é só aqueles irmãos lá, não, irmão, todos nós. Então nós viemos de uma teologia que nós saímos de Ramsés para ter uma boa vida, uma boa família, entende, irmão, um bom emprego, e o Senhor fala assim, não, é tudo isso, filho, com a morte, e crucificado de cabeça para baixo, porque senão não há ressurreição. Se não houver processo de cruz, não há processo de ressurreição. Você quer viver vida em ressurreição? Quem quer? Levanta a mão. 3, 4, tem 5 irmãos aqui querendo, 5, 6, 7, tem 10 irmãos querendo, temos uns 40, mas tem 10 querendo, todos nós, irmãos, amém? Vamos ter que passar pela cruz. Não existe ressurreição sem morte. A vida de ressurreição é a vida que surge da morte. O nosso Senhor ressuscitou, Ele é ressurreto dentre os mortos. Não pode pular, irmão, de vivo ressuscitar, não ressuscita vivo, ressuscita morto. Então o Senhor vai nos fazer passar bondosamente pela morte. Por quê? Porque Ele nos quer na morte? Não, Ele nos quer na ressurreição e na vida. Ele quer o melhor para nós, é isso que Ele quer, amém? Agora, dizer o melhor para nós às vezes dói, porque é melhor dizer assim, olha, irmão, o melhor para você é eu falar assim, poxa, irmão, olha, você é bonito, você é joia, você é uma pessoa sensacional, não existe um ser humano igual a você, irmão, você é a última Coca-Cola que existe no deserto. Irmão, não é essa a maneira de ajudar seu irmão, mas também não é batendo nele, mas falando a verdade uns aos outros em amor. E aí nós somos edificados, somos sobre-edificados no serviço e no ministério de cada um dos irmãos e das irmãs, amém? E aí ele segue aqui, já vamos ir fechando e terminando. Versículo 33, também vimos ali os gigantes, só viram coisa ruim, pela mãe do guarda. Quando você começa a ouvir, irmão, essas vozes, cuidado, irmão, quando seu ouvido começa a ouvir, irmão, você reúne naquele lugar, nosso Deus, você reúne ali, irmão? Lá nem pastor tem, irmão. Como é que você reúne num lugar que não tem pastor? Estou dando um exemplo aqui, eu sei que isso não acontece com vocês. Mas tem outras coisas que a gente ouve, irmão. Tem gente que vem falar coisa, você encontra na rua, irmão. Na rua você encontra. Ué, irmão, como é que é esse negócio? Deus me livre, irmão, chega até para lá. Irmão, sai, fecha os seus ouvidos para aquilo que não é de Cristo e abra para aquilo que é. Percebeu que começou a gerar edificação, irmão? Se abra a palavra de Deus, a troca de dons e ministérios. Os irmãos começam a falar, quando começam a falar numa linguagem santa, numa linguagem irrepreensível, numa linguagem que edifica, vai te edificar. Abra os seus ouvidos para ouvir, irmão, seja edificado. Mas quando começa a mostrar outra coisa, irmão, cuidado, porque entra pelo ouvido, desce o coração, cria-se situações, raiz de amargura, você é capaz de sair de uma conversa dividido contra outro irmão, que não te fez, quiçá, absolutamente nada. Uma vez 2 jovens trabalhando, eles são irmãos em Cristo e irmãos de sangue, os 2 trabalhando na obra, e um falando mal de um irmão, que é um servo de Deus, que é um presbítero, o tempo todo, falando, aquele irmão já não aguentava mais trabalhar o dia inteiro com aquela goteira no ouvido. Teve uma hora que ele se aborreceu e falou assim, peraí, vamos sentar aqui, largou tudo lá, sentaram, falou assim, por que você tem contra esse irmão? Fala para mim, o que é que você tem contra esse irmão para você falar tanto mal dele? O jovem emudeceu, irmão. Eu não sei. Ué, mas como assim? Mas por que você está fazendo isso? Sabe o que era, irmão? Os pais desse jovem falavam mal daquele irmão, daquele pastor, e esse jovem cresceu ouvindo isso. E um dia estava trabalhando com um irmão na obra, e ele falava, ele não tinha absolutamente nada contra aquele irmão, ele estava reproduzindo aquele ambiente onde ele foi criado. Muitas vezes, irmão, nós criamos esses ambientes. Tenhamos cuidado diante dos nossos filhos, daquilo que estamos falando, que estamos fazendo. Temos que caminhar na casa de Deus, irmão, como dizia o irmão Christian, com os pés bem pequenos, tendo cuidado, porque aí a igreja de Deus, a coluna e firmeza, ou baluarte da verdade, é um lugar que você tem que pisar devagar, com cuidado.
Quando fala da fidelidade de Moisés em Etã, sabe o que está dizendo? Ele está citando, de certa forma, o escritor aos Hebreus, que diz que Moisés foi fiel em toda a sua casa, toda a casa de Deus, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Haviam coisas a serem anunciadas no futuro, a partir do ministério de serviço de fidelidade de Moisés. Se o nosso serviço for um serviço equivocado, nós podemos estar plantando hoje para o futuro, para a geração futura, coisas equivocadas. A geração futura vai levar equívocos para o futuro, porque fomos nós os semeadores das coisas erradas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, das nossas famílias, daquilo que ensinamos aos nossos filhos. Amém, meus amados? E por isso a necessidade de o Senhor nos tirar de nós, porque se o Senhor não nos tira de nós, irmão, vamos ser nós mesmos. E aí o ensino é nosso, a ideia é nossa, o coração é nosso, a jactância é nossa, tudo é nosso. Inclusive tudo que é ruim, né? E aí está aqui os filhos de Anak, tem gigante, irmãos, viraram uma largatixa no meio de toda essa situação. Não precisamos de complexo, irmão, de inferioridade, de achar que o inimigo é maior. Maior é o Senhor. O inimigo é uma pobre, nem uma pobre barata é, irmão. É o Senhor da glória. Os nossos olhos estão colocados nele. Não é em conversa desse ou daquele, não é nessas semeaduras que o inimigo anda fazendo por aí. Cuidado com essas semeaduras, irmão, porque se ela entrar no seu coração, ela vai gerar fruto desagradável para você e para a sua família e para o seu caminhar. Se você tiver dificuldade, você vai ter dificuldade em caminhar. Versículo 1 do capítulo 14 diz: então, levantando-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou. Agora entra o sentimentalismo, porque assim, quando vem a palavra de Deus, é uma dificuldade, mas quando vem uma semente, irmão, negativa, aí todo mundo parece um naquele negócio, e agora começa o choro de todo o povo. E segue, naquela mesma noite, e todos, versículo 2, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Vocês sabem quem eles representam. E toda a congregação lhes disse: se morramos na terra do Egito, ou se morréramos, perdão, por causa do óculos aqui, neste deserto. Ele segue, olha o versículo 3, e por que nos traz o Senhor esta terra? Olha, irmão, uma semente negativa, olha o que ela vai gerando, irmão. Uma palavra errada e colocada fora do tempo, olha o que ela vai gerando. Já está contra o Senhor, já está entendendo tudo errado, o Senhor tirou do Egito para matar no deserto. E essa é a prova da nossa fé, amados. Não pensa que só eles que passaram por isso aqui, não. Nós passamos e vamos continuar passando. Porque a maneira de avançar é pela fé. Porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Olha a interpretação, irmão. E para que nossas mulheres, nossas crianças, vocês já viram diante de situações que a gente não sabe o que fazer. O que está acontecendo isso? Por que Deus fez isso? Nossas mulheres, nossas crianças, é isso, irmão, que Deus está fazendo? Tirando a gente do Egito para matar a gente no deserto, passar a espada nas nossas mulheres, nas nossas crianças? Não é isso. Não interpretemos mal o Senhor. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto, uma condição de ficarem perplexos diante de tal situação, sem nenhuma resposta. Sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Precisa sempre ter esses espias entre nós, irmãos, sempre nos encorajando, falando: não, irmão, não, a terra é boa, existe sim, o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito com cada um de nós.
com a igreja em Joinville, com a igreja de cada localidade. O Senhor segue o seu trabalho, Deus não fica no caminho, Deus nos tende tenda, irmão, no caminho e para. O diabo que quer dizer para a gente que tudo está arrasado, tudo está acabado, tudo mudou, agora nada mais vai para frente, agora não tem mais jeito, acabou. Não, não acabou, irmão. É para que a gente chegue ao fim de nós mesmos, para que algo mais de Cristo seja formado na etapa seguinte, para que possamos ser mais edificados e seguir a jornada que nos foi proposta. E falar a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Olha o versículo 8, e agora você vai saber por que Paulo falou: mas se Deus se agradar de nós. E o versículo 8 diz: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Irmão, vou terminando aqui, preste atenção. Você, quando passa por alguma luta, por alguma prova, tendo a visão de que Deus quer formar algo mais dele mesmo em você para uma etapa seguinte, você entende que aquilo é pão? Pô, irmão, eu vejo o capeta, pode ser o diabo, pode ser a única coisa que não é pão. Eles veem pão. Sabe por quê, irmão? Porque enfrentar essas dificuldades de maneira correta, as dificuldades vão ser para você e para mim, para nós na caminhada, como pães. Sabe para que serve pão? Para te alimentar. Quando a gente tem os olhos corretos, os olhos da fé postos, irmão, em cada circunstância adversa que a gente passa, aquilo vira um pão para nós. Então a situação que você está vivendo, ou que eu estou vivendo, ou que alguns de nós possamos estar vivendo, é exatamente dessa forma. Ou você interpreta como os gigantes de Anak, ou você interpreta como pão. Quando elas serão gigantes? Quando a sua fé é menor do que aquilo lá, do que aquele gigante. E quando é pão, irmão? Quando é pão? Quando a gente crê nas promessas, na palavra, né, na vontade divina, no sentimento de Deus de nos levar. Quando você enfrenta dessa forma, irmão, aquilo passa a ser pão. Vai te alimentar para a etapa seguinte. Você vai passar saciado. Não passa com fome, não. Passa saciado. Aquilo é para te saciar. Que coisa, irmão. O que é o Evangelho, irmão? Prega aí no meio de 10 mil pessoas, vão ficar 3. Espero que aqui continue os irmãos. Ninguém quer isso, irmão, mas é isso que Deus tem para nós. Irmão, será que a gente está na teologia da miséria? Porque tem a da prosperidade. Não, irmão, é outro extremo a teologia da miséria. Não precisa nem de uma coisa nem de outra, a gente só precisa de Cristo. E é suficiente para nós. E Ele está aí, Cristo e o Espírito. Estão aí para trabalhar conosco e nos levar aos lugares que nós precisamos chegar. Amém, meus amados? Dá um amém forte aí para... São o nosso pão. Olha que fé desses irmãos. Eles são pão para nós. Não, é gigante, você não viu? Tem dente lá, tem tigre, dente de sabre, imagino, né, irmão? O que se cria. Às vezes, irmão, na nossa condição não são gigantes, porque nós estamos falando da nossa caminhada. Às vezes é aquele irmão que não é gigante, é o irmão que passou e não te deu a paz, e você já criou um problema por causa disso. Aquele irmão está com algum problema comigo, você já entrou dentro da cabeça dele, ele nem sequer te viu, ou não te deu a paz, porque não te deu a paz, mas nós somos cheios de melindres, cheios de coisas, por isso que a gente precisa passar em jornadas, que é crentes, homens e mulheres de Deus, sabe, irmão? Fortes no testemunho, fracos, né, na carne, naturalmente, mas fortes no testemunho. Passou pela gente e não deu a paz, a gente já ficou dividido. Esse irmão tem um problema comigo. O irmão falou lá, está vendo, irmão? Fui falar da minha vida, ela está contando tudo para os irmãos no púlpito. Irmão do céu, como é que a gente vai chegar em Canaã? O Senhor vai ajudar a gente, né? Amém? Fica alegre, irmão, o Senhor está te ajudando. Fica triste não.
Bendito seja o nome do Senhor. E aqui já vamos terminar, vamos entrar nos nomes aqui dos espias e vamos terminar. Aqui ele segue, se o Senhor se agradar de nós, já lemos, não é? Versículo 10, e então disse a toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando me serão por todos, até quando me não crerão por todos os sinais que fiz entre eles? Você vê, irmão? O Senhor está falando para a gente nessa noite, irmão. Nós não vamos crer no Senhor, irmão? Sim ou não? O Senhor tem feito coisas entre nós? Sim ou não? Na sua experiência, irmão, o Senhor tem feito alguma coisa? Sim ou não? Ele é digno de confiança, irmão? Sim ou não? Ele é digno de confiança? Ou a gente confia nos filhos de Anak que vão devorar a gente? Não, irmão, não tem filho de Anak, não tem diabo, não tem Lucifer, não tem nada, irmão. Nós estamos na mão do Deus vivo, que já decretou, que já predestinou o nosso caminho. Nós só precisamos continuar crendo, independente das circunstâncias. Não deixa que as circunstâncias mostrem para você que você é uma lagartixa diante dos filhos de Anak. Você é um filho de Deus e Deus está cuidando de você, porque as intenções do coração do Senhor estão com você, estão conosco. Foi Ele que arquitetou tudo isso, não foi a gente que inventou a igreja, não. Foi Ele quem fez isso tudo. Então Ele vai levar até o final. Bendito seja, é nele que nós cremos. Não são em palavras, nem conto de sereia, não são em coisas que falam por aí, nem filosofias vazias, nem heterodidascalias, não é isso que deve nos distrair, irmão. Nós queremos continuar crendo e caminhando, olhando para o Senhor. Nós vamos ler agora, terminando o capítulo 13, nós vamos ver os nomes e o significado dos nomes daqueles que foram reprovados. Porque, olha, agora entramos numa parte muito prática. A reprovação deles pode ser a nossa reprovação. Então, aquilo que está escrito aqui no nome deles pode ter de alguma forma relação com a nossa experiência. Às vezes, por exemplo, nós dizemos que somos fiéis, que estamos aí com o Senhor e queremos caminhar com o Senhor e com os irmãos e somos responsáveis e, de repente, a nossa caminhada não mostra que somos exatamente assim. Então, ao olharmos isso, nós vamos ver que a característica daqueles que andam até certo ponto e eles estão fragilizados pela sua própria carne, pela sua própria forma de caminhar. Uma pessoa que caminha com responsabilidade, com olhar fito no Senhor, que não abre mão do Senhor, que está caminhando em fé, crendo no Senhor, não tem certas características que são demonstradas aqui. Vamos ver essas características debaixo do sangue e do poder do Espírito Santo de nos aperfeiçoar nele. Olha o que fala aqui, versículo 4 do capítulo 13. E estes são os seus nomes, o nome daqueles 12 espias que foram espiar a terra. Esses, pois, são os seus nomes da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Samua quer dizer fama. Tem pessoas que querem caminhar na fé cristã, mas o coração é dúbio, pensam também na fama, pensam em ter coisas, em ser famosos. Isso vai te impedir, vai me impedir de entrar na terra. Famoso é o Senhor, Ele é conhecido, inclusive, de todos os lugares, de todas as gentes, aquele que desceu às partes mais baixas da terra, conhecidíssimo por sinal. Deus não tem fama para nós, irmão. Deus não tem fama para nós. Se a fama ganhar o nosso coração, nós ficamos reprovados de entrar na terra. É um caminho de simplicidade que o Senhor quer para nós. Não é um caminho de famosos. Não há fama, muito pelo contrário. Às vezes é muito famoso no mundo. Quando chega aqui, irmão, senta lá atrás, fica quietinho lá, sabe? Não tem, ninguém vai pedir autógrafo, ninguém, sabe, irmão? Ninguém, nada disso. Mas o que acontece muitas vezes? Não, mas ele é um cantor do mundo. Não, aqui o Israel não canta 10% do que ele canta. O Israel é que vai sentar lá, o Marcelo. Não, irmão, a igreja não é assim, não. Não tem famoso na igreja, irmão. Não existe fama na igreja. Amém, meus amados? Bendito seja o Senhor. E aí ele segue aqui,
Da tribo de Simeão, Safete, que foi dos que foram, aqueles 12. Safete, filho de Ori. Safete quer dizer crítica. O nosso coração crítico é um coração reprovável por Deus. E isso agora a gente entende por que as pessoas críticas têm dificuldade de entrar na terra. Porque elas criticam as pessoas, mas não fazem crítica de si mesmo. Deus não nos manda criticar ninguém. Verdade, irmão? Sim ou não? O Senhor não nos envia a criticar, não nos dá palavra de crítica para ninguém. Não devemos criticar ninguém. Nós mesmos é que precisamos passar no crivo das Escrituras e da vontade de Deus para ver se de fato nós estamos aprovados ou não. Que afastemos do nosso coração, irmão, todo o espírito de crítica, porque crítica individual destrói você, crítica coletiva destrói a igreja. Nós temos que aprender de fato nessa caminhada a amar os nossos irmãos. Se eles têm alguma dificuldade, nós temos que nos colocar diante do Senhor para ajudá-los, nunca criticá-los. Aqueles que têm o espírito de crítica, eles vão causar muitas dores, muitos males à comunhão da igreja. Que isso seja afastado de nós, amém, irmãos? Que isso esteja afastado completamente de nós, toda crítica. Versículo 6, da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Calebe quer dizer determinado. Calebe quer dizer valente, determinado. Seguimos. Da tribo de Issacar, Gigeel, filho de José. Gigeel quer dizer vingança. Irmão, só tem nome ruim dessa turma que foi aprovada. Nosso Deus. Ó, esse irmão aí, ó, primeira, segunda, ele está longe lá do Novo Testamento, quando diz, não, Pedro, 70 vezes 7. Esse irmão já é a terceira vez. Na próxima, né? O mundo dá muitas voltas, já deixa esse irmão chegar aí, dá muitas voltas o mundo dá muitas voltas. A gente tem umas filosofias assim que a gente não sabe de onde que sai, irmão. A Bíblia diz onde que sai, melhor não falar aqui, né? Essas coisas, não, mas deixa, irmão, deixa ele, que o que é dele está guardado. E vai destruindo a comunhão dos irmãos. Daqui a pouco a gente não entende por que a gente está tudo michuruco, está tudo... Ninguém não consegue, irmão, dar glória a Deus, não consegue fazer uma oração, a gente não consegue ficar travado, porque essas coisas vão travando a gente. E aí você vai entendendo por que o Senhor quer tirar a gente da gente. Por que o Senhor precisa tirar a gente? Porque essas coisas aqui não estão naquele irmão lá, aquele irmão terrível, não, está aqui, irmão, na carne desse irmão que está falando com você, está aqui na carne. A carne para nada aproveita. No momento que você dá uma migalha para ele, irmão, pronto, vira um monstro que você não consegue deter mais. Que todo sentimento de juízo, irmão, seja afastado do nosso coração, porque quem faz o julgamento é o Senhor. Crítica e essas coisas negativas, são essas coisas que nos impedem de entrar na terra. Está aqui. O Senhor não se agradou da maior parte deles, e por isso foram prostrados no deserto. Está aí a reprovação. Versículo 9 diz... Versículo 9, da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Palti quer dizer tirar o ombro. Olha, irmão, que coisa. Nós vamos falando há 3 dias que nós temos que caminhar juntos. Como é que vamos tirar o ombro? Irmão, nós temos necessidades entre nós. A igreja, me refiro não a esse pequeno grupo de irmãos. Há uma necessidade entre nós. E nós não podemos tirar o ombro da responsabilidade, irmão. O ombro tem que estar sendo colocado aí, como um apoio para os nossos irmãos. Amém, meus amados? Então, não tiremos o ombro, coloquemos o ombro. A obra do Senhor, o testemunho do Senhor aqui em Joinville, nesse grupo de irmãos que reúne aqui, não está naquele irmão a responsabilidade final, não. Todos nós carregamos uma responsabilidade e temos que colocar o ombro, irmão. Temos que ombrar com os nossos irmãos. O chamamento é para caminharmos juntos. Se não houver os ombros, aqueles irmãos que estão lá servindo, eles vão cansar, eles não vão aguentar. Coloquemos os nossos ombros. Amém, amados? Amém? Amém. Tirar o ombro. Versículo 10, da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Gadiel quer dizer afortunado.
afortunado. Temos que ter cuidado com o nosso coração em relação a essas questões, daquilo que a traça e o ferrugem consome. Às vezes colocamos o tempo que deve ser gastado para subir as jornadas, colocamos nas distrações da vida. Uns querem ser ricos, outros nascem ricos e ficam em torno de riqueza, como se isso fosse para a eternidade. Uns juntam, quando morrem, os que ficam estão brigando para ver com quem vai ficar o quê. Irmão, tudo foi encerrado embaixo do pecado. Que essas coisas estejam afastadas do nosso coração, ou pela nossa vontade, ou pelo processo de jornada. Porque Paulo fala, se eu julgasse-me a mim mesmo, né? Se alguém se julga a si mesmo, ele não vai ser o quê? Não vai ser julgado. Você fala, Senhor, afasta de mim, eu tenho essa coisa, eu quero ser rico de toda maneira. Outros falam, eu quero botar meu boi na sombra. Irmão, quem não quer? Mas isso pode te distrair do que é central, te colocar no periférico e você ser reprovado para entrar na terra. O Senhor quer você na terra, irmãos, amém? Então temos que deixar tudo para trás, todas essas coisas que nos impedem. Vou terminando, irmãos, 1 minuto mais, por favor. Versículo 12, da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali, quer dizer povo forte, povo que acredita no seu braço, povo que não avança pela fé, que acredita na sua capacidade. Não há capacidade em nós, a nossa capacidade vem do Senhor. Da tribo de Azer, Setur, filho de Micael. Setur quer dizer covardia. São os nomes daqueles que foram reprovados, que olharam a terra e só viram coisas erradas, só coisas ruins. Esses são os seus nomes. Esses são os nomes daqueles, ou as características daqueles que não avançam e que não tomam a terra. São covardes. Irmãos, não podemos ter um coração covarde. Temos que ser como Caleb, valentes e decididos, não covardes. Surgiu uma situação, põe o ombro. Surgiu uma situação onde a gente, agora eu vou embora, porque agora essa boiada vai estourar. Não, irmão, chega para ajudar, chega para oferecer ajuda. Amém? É assim que a igreja cresce, é assim que a igreja se fortalece, de maneira adequada. Tem mais 2 e vamos terminando. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Volsfi, e Nabi quer dizer escondido, aquele que se esconde, não se apresenta, não se coloca. Lembre-se, irmãos, estamos caminhando juntos. Se vocês quiserem crescer como igreja em Joinville, vamos precisar da justa operação de cada parte, como nosso irmão Tivi falava ontem. Não se esconda, não nos escondamos. Da tribo de Gad, Jeuel, filho de Maqui, que quer dizer orgulhoso, majestoso. E todas essas características que nós vemos que são características da carne, são as características que nos impedem de avançar. São essas características que nos impedem avançar. Então vamos nos lembrar. Um texto de Paulo, que eu lembro agora, escrevendo a Timóteo, ele fala, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E eu já vejo aí Josué e Caleb. Força na graça, porque Josué, da palavra Yoshua, Josué, né, que fala de graça, que fala de salvação. E Caleb, força, decidido, determinado. E Paulo fala, fortifica-te na graça, força na graça para avançar. Não é força no braço, não é povo forte. O povo pode ser fraco, não é? Mas mantém o nome, mantém o testemunho e segue o Cordeiro por onde quer que ele vá. Eu agradeço demais a atenção de vocês por esses dias, por esse tempo, né? Quero agradecer aos meus irmãos pela paciência de vocês, de ouvir tantas horas. Que o Senhor abençoe vocês com a palavra dEle, com o Espírito dEle, com a presença dEle, e faça os meus irmãos avançarem, amém? Para aquilo que Ele tem separado para vocês nessa cidade, amém, meus irmãos? Não tenham espécie alguma, algum sentimento, assim, nossa, esse irmão é brabo, não é nada, irmão. Lembra-se disso, o pregador fala aquilo que ele precisa ouvir. É disso que realmente eu preciso, irmão, eu me coloco com vocês nessa jornada. O Senhor está nos levando, está nos conduzindo. Às vezes dói um pouquinho, irmãos, mas é para a nossa alegria de fato, é para o nosso crescimento, é para a satisfação do Filho, é para a glorificação do Filho. O caminho pode não ser fácil agora,
Mas, irmãos, a glória eterna que virá é muito mais abundante, né, daquilo que a gente passa no momento pífio da nossa existência aqui. Nos mantemos firmes, nos mantenhamos firmes, amém? Sigamos o Senhor. Essa experiência de Pihaxirot, grava isso. Acredito que vamos passar, irmãos, não muito depois desses dias, por situações onde estaremos como que encruzilhadas. Mas lembre-se disso, irmão, o Senhor nunca deixou o seu povo. O Senhor não nos põe em situações difíceis para que a gente morra. Ele põe para que a gente passe para a jornada seguinte e que sejamos mais fortalecidos nele. Amém? O Senhor abençoe os meus irmãos. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, pela boa mão do Senhor que nos conduziu até aqui. Nós também oramos para que qualquer palavra que foi falada fora do seu lugar e do seu contexto, que seja limpa do coração dos meus irmãos. Que apenas fique as suas santas palavras, aquelas que são ditas para a vida eterna. Nós agradecemos ao Senhor por esse tempo de comunhão, por esse tempo onde o Senhor pôde nos ter juntos aos seus pés, aprendendo diante de Ti. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nossa morosidade, perdoa as nossas dificuldades, as nossas faltas, e que o Senhor mesmo possa seguir o seu trabalho em nós. Obrigado pelas intenções do seu coração, pela vontade do Senhor de nos levar, Senhor, a essa terra que emana leite e mel, que nada mais é do que a formação do seu próprio Filho. Nos dá essa imagem maravilhosa, esse caráter maravilhoso, até aquele dia em que estaremos para sempre com o Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, o tempo dessa oportunidade. Que meus irmãos e minhas irmãs sejam edificados nessa cidade e na cidade onde eles vivem. Que todos juntos possamos caminhar, Senhor, nesse sol e nesse deserto escaldante, onde tudo aquilo que é nosso vai ficando pelo caminho e algo mais de Cristo vai sendo formado em nós. Que isso não seja uma filosofia no nosso coração, que não seja apenas uma teologia vazia, mas que seja uma realidade espiritual em cada um de nós, nas nossas vidas individualmente, nas nossas famílias, na Tua igreja, na Tua casa. Encha a Tua igreja da Tua glória e da Tua presença. Sê com os santos, guarda-nos nesses dias, Senhor, prepara-nos para o dia da adversidade. Siga o Seu caminho em nós, faça conforme a Sua vontade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Para que a Tua verdade habite em nós, proclamar